Aleluia. Cumprimento os irmãos com a graça e a paz do Senhor. Amém? Amém. Glória a Deus. Quero convidar você, já de pronto, a abrir sua Bíblia no livro de Gênesis, capítulo 26, a partir do verso 12. Livro de Gênesis, primeiro livro da Bíblia, está facinho. Número 26, capítulo 26, a partir do versículo 12. Nós estaremos nesta noite meditando sobre a vida de um homem que teve uma grande importância na história do povo de Deus, e que muitas vezes nós acabamos relegando até um segundo plano. Ele acaba ficando um pouco esquecido ou até mesmo desvalorizado. Mas eu diria para vocês que ele foi o mais importante da promessa de Deus, porque ele era a promessa de Deus. E ele, lá no Velho Testamento, uma outra máxima que a gente costuma escutar muito, é que no Velho Testamento a palavra de Deus era muito dura, era quase que pela lei de talião, olho por olho, dente por dente, lei de talião, né? É isso mesmo, né? Se não estou errando o nome, é isso mesmo, olho por olho, dente por dente. Era bem assim, era dura a palavra de Deus. Mas nós vamos ver aqui Isaac mostrando para nós que a graça de Deus já estava nele naquele período, e que ele já agia pela graça de Deus. Ele não era como os homens daquele tempo, que revidavam à mesma altura sempre que eram agredidos, sempre que eram afrontados. Não, nós vamos aprender com ele que se manter na promessa de Deus e aguardar no Senhor é o melhor caminho para a vitória. Esse é mais um texto que vai falar para nós sobre luta, sobre contenda e sobre vitória. Mas nós vamos aprender a maneira de Isaac, a maneira de Deus, como que os homens de Deus, as mulheres de Deus devem lutar e vencer em nome de Jesus. Amém? Vamos ler o texto então em Gênesis capítulo 26, a partir do verso 12. Na minha linguagem, que é uma tradução mais tradicional, que eu escolhi aqui, a sua pode estar um pouquinho diferente, mas vai estar dizendo a mesma coisa. Versículo 12 diz assim, olha: e semeou Isaac naquela mesma terra e colheu naquele mesmo ano 100 medidas, porque o Senhor o abençoava. E engrandeceu-se o homem, e ia enriquecendo-se, até que se tornou muito poderoso, e tinha possessão de ovelhas, e possessão de vacas, e muita gente de serviço, de maneira que os filisteus o invejavam. E todos os poços que os servos de seu pai tinham cavado nos dias de seu pai Abraão, os filisteus entulharam e encheram de terra. Disse também Abimeleque a Isaac: aparta-te de nós, porque muito mais poderoso te tem feito do que nós. E então Isaac partiu dali e fez o seu acampamento no vale de Gerar, e habitou lá. E tomou Isaac e cavou os poços de água que cavaram nos dias de seu pai Abraão, e que os filisteus entulharam depois da morte de Abraão, e chamou-o pelos nomes que os chamara seu pai. Cavaram, pois, os servos de Isaac naquele vale, e acharam ali um poço de águas vivas. E os pastores de Gerar porfiaram com os pastores de Isaac, dizendo: esta água é nossa. Por isso chamou aquele poço Ezeque, porque contenderam com ele. Então cavaram outro poço, e também porfiaram sobre ele. Por isso chamou Sitna. E partiu dali, e cavou outro poço, e não porfiaram sobre ele. Por isso chamou Reabote, e disse: porque agora nos alargou o Senhor, e crescemos nesta terra. Aleluia, glória a Deus. Texto maravilhoso. Quero mais uma vez, junto com você, orar ao Senhor. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, Deus Todo-Poderoso, muito obrigado, Senhor, pela Tua palavra, Senhor.
que agora nos exorta, nos ensina, nos conserva e nos fortalece, papai. Abra os nossos corações, nossos ouvidos espirituais, papai, para que, Senhor, a tua palavra faça morada em nós, no nosso coração. E como diz o salmista, nós não venhamos a pecar contra ti, Senhor. Em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Bom, como disse para vocês, o texto fala de Isaac. Isaac é bastante interessante nós lembrarmos. Isaac é o filho da promessa. Isaac é aquele que nasceu de Abraão e de Sara, quando Abraão tinha mais de 100 anos e Sara tinha mais de 90 anos. Ele era aquele menino que a própria mãe, quando ficou sabendo que daria a luz a um menino, ela deu risada. Ela falou: não, como que eu vou poder? E Deus disse: olha, há algo impossível para Deus, tanto não há nada impossível para Deus, que Isaac nasceu. E Isaac foi o filho da promessa. Nós vemos nessa história também que está narrada em Gênesis, por exemplo, que Abraão mesmo, homem de Deus, homem que caminhava com Deus na ânsia de ver a promessa cumprida, acabou se deitando com sua serva, com a serva de sua mulher, e dali nasceu Ismael. E não era o filho da promessa. Não era o filho da promessa. Ele teve que aguardar mais um pouco para que viesse o filho da promessa. Isaac é aquele mesmo Isaac que, depois de ter nascido de maneira maravilhosa, apesar das dificuldades de tudo dizer que não ele havia nascido, Deus pediu ao seu pai, disse para ele: olha, agora eu quero que você pegue seu único filho, aquele que é o filho da promessa, e leve lá no monte, e lá você o sacrifique em meu nome. E Abraão não se furtou, pegou aquele menino e o levou. E lá na hora, nós conhecemos bastante a história também, quando ele levantou o cutelo, que ele ia dar o golpe para sacrificar o seu filho, Deus fez com que surgisse ali naquele lugar um cordeiro. Deus proveu para si um cordeiro, assim como Abraão havia dito a esse menino no caminho. Isaac perguntou para ele: olha, pai, está aqui a lenha, está aqui o cutelo, agora, cadê o cordeiro? Como é que nós vamos sacrificar lá em cima? E Abraão responde para o seu filho: Deus proverá para si o cordeiro. E foi isso que aconteceu. Esse menino aprendeu isso. Esse menino, que era um jovem forte, dizem já alguns historiadores, jovem forte, o que aconteceu? Ele não se rebelou quando o seu pai era um homem de alta idade, um homem velho já. O seu pai disse para ele respeitou, ele amarrou, ele preparou, e ele ficou ali deitado, porque ele cria no mesmo Deus que o seu pai. Este homem é o homem que nós vamos ver hoje. Vivendo, ele se casou depois com Rebeca, nós conhecemos também a história, e a Bíblia vai dizer que ele viveu quase 180 anos, viveu muitos anos sobre a face da terra. Este é o filho da promessa. É sobre este homem que o texto que nós acabamos de ler narra. Se nós formos agora analisar o texto propriamente dito que nós acabamos de ler, nós vamos ver que a Bíblia vai dizer que houve naquele tempo uma fome muito grande, houve naquele tempo uma seca muito grande, e não havia comida ali naquela região aonde Isaac estava morando. Abraão já havia morrido e Isaac já havia recebido a sua herança, ele já havia recebido a sua bênção que vinha de seu pai. Seu pai já tinha passado para ele o comando daquele povo, daquela gente que andava com ele ali, e ele era um homem muito poderoso. E o texto que nós vemos vai dizer que naquele período em que houve essa grande fome, ele não correu para o Egito. Deus disse para ele: olha, você não vá para o Egito. Isso é um pouquinho antes do texto que nós lemos. Deus vai dizer para esse homem: não vá para o Egito. Por que a gente sempre vem dizer que havia fome e o povo ia para o Egito? Porque no Egito havia um grande rio, há um grande rio, que é o rio Nilo. E para ter fome no Egito, para ter seca no Egito, era muito mais difícil do que na região ali onde eles estavam, que era já
a terra prometida. Embora eles ainda não tivessem tomado posse da terra propriamente dita, a terra ainda pertencia aos heteus, aos filisteus, aos jebuseus e a todos os zeus que a Bíblia narra que moravam ali naquele lugar. Abraão já estava ali naquela terra e Isaac já estava ali naquela terra. E a Bíblia vai dizer que Deus falou para ele: olha, não vá para o Egito, mas fique aqui nesta terra. E eles vão para uma região chamada Gerar, que era ali a área dos filisteus. E a Bíblia, já no texto que nós lemos, vai nos narrar que ali naquela terra, com seca, com dificuldade, com fome, Isaac plantou e colheu o dobro do que plantou, colheu a 100%, porque o Senhor era com ele. A Bíblia diz assim, conta isso para nós. Quando nós caminhamos na direção certa, quando nós aguardamos verdadeiramente na promessa do Senhor, quando nós ouvimos a palavra de Deus e a praticamos, o Senhor faz assim conosco também, porque nós servimos ao mesmo Deus que Isaac servia. E algo que é muito importante dizer, já desde o princípio, nesta meditação, é que eu e você, meu irmão e minha irmã, temos muito em comum com Isaac. Sabe por causa do quê? Porque nós somos os filhos da promessa. A promessa de Abraão, ela se cumpriu em Cristo. E se cumprir em Cristo, ela é para nós, porque tudo que Cristo conquistou na cruz é para nós. Então nós somos os filhos da promessa. Glória a Deus por isso. Glória a Deus por isso. Nós somos os filhos da promessa. Então quando nós olhamos para esse homem Isaac, nós podemos olhar para ele e pensarmos: olha, se nós agirmos como agiu Isaac, se ele agiu dentro da promessa que Deus tinha para ele, se nós assim o fizermos, nós também seremos abençoados. Só que Isaac, embora estivesse ali, embora ele plantasse, embora ele tivesse muito dinheiro, embora ele tivesse poder, ele ainda assim, andando na promessa do Senhor, foi afrontado. Ainda andando na promessa do Senhor, contenderam contra ele, se levantaram contra ele, tanto a natureza que se fez seca, quanto os homens daquele lugar onde ele habitava. Diz a palavra de Deus que nós lemos, que os filisteus tinham inveja de Isaac. Tinham inveja de Isaac porque ele era um homem abençoado. E eles se levantaram contra ele, ao ponto de Abimeleque, que era o rei dos filisteus naquele período, dizer para ele: olha, aparta-te de nós, vai embora daqui, porque você se fez muito poderoso, você está mais poderoso do que nós. E olha, meu irmão e minha irmã, que coisa interessante, se ele era tão poderoso assim, e o era, ele poderia ter enfrentado Abimeleque, ele poderia ter se levantado contra Abimeleque. Deus poderia ter dito para ele: olha, vai lá e afronta esses filisteus aí, porque eu quero que você fique aqui, fui eu que mandei você ficar, por que ele está mandando você embora? Mas ele não se apartou daquela terra, ele não foi para o Egito, ele vai e se retira daquele primeiro lugar onde ele estava e vai fazer o seu acampamento em outro lugar. E chegando naquele outro lugar onde ele foi acampar, que é a região de Gerar, ele ali naquela mesma região, ele havia crescido ali naquela região, ele havia habitado ali com os seus pais, e ele se lembrou dos poços que o seu pai Abraão havia aberto naquele lugar. E ele chama então seus camaradas, chama então os seus homens e diz: olha, vamos desentulhar os poços que papai havia aberto aqui, e que os filisteus foram e fecharam. Sabe, meus irmãos, você sabe o que é entulhar um poço? Entulhar um poço é assim: você tem um poço, ou você tem uma vala também, você tem algo que é ou um poço ou uma vala, né? Que é sempre assim que a gente vai acabar entulhando, mas no nosso caso aqui é um poço de águas límpidas. O que os filisteus fizeram? Eles jogaram pedras dentro daquele poço, jogaram pedras e jogaram terra. Então Isaac chama sua gente e fala: vamos tirar a pedra,
vamos tirar a terra. E eles com certeza trabalharam muito duro ali, durante algum tempo, porque não é fácil desentulhar um poço. Um poço, ele normalmente não é muito grande, ele não tem uma largura muito grande, é aquele monte de pedra, e aqueles homens trabalharam, e vai dizer a palavra do Senhor, que lá no fundo, depois de algum tempo, porque também quando a gente termina de tirar as pedras, só tem barro lá embaixo, é preciso esperar que a água assente, ou que a terra toda assente, e que a água venha fluindo ali. O nosso irmão sabe bem como é que é isso. Quando termina de trabalhar o poço lá da areia, está aquela água impraticável. Dentro de alguns dias, a areia sedimenta e a água fica límpida novamente. Foi assim que aconteceu no poço que Abraão tinha cavado e que os filisteus tinham entulhado. Muito trabalho para desentulhar. E quando eles estavam felizes, porque olha, Deus nos abençoou, a mesma água límpida que nossos pais beberam, nós beberemos também. Vieram os filisteus e disseram: Nananina, esta água é nossa, mas fui eu que desentulhei, mas foi meu pai que cavou. Nananina, a água é nossa. O que fez Isaac? Isaac falou: tudo bem, meus queridos, a água de vocês, fiquem com a água. E saiu dali, e diz a Bíblia que ele foi cavar poços. Agora não era nem desentulhar mais, agora ele foi buscar um outro lugar aonde houvesse água. E ele foi para esse segundo lugar, e neste segundo lugar os seus homens trabalharam duro e cavaram, e mais uma vez o Senhor os abençoou. Mais uma vez eles cavaram e encontraram água boa para beber, e eles estavam felizes novamente, porque com água eles poderiam alimentar o seu rebanho, que era grande. Dizem que havia ovelhas, havia muito gado e muita gente com ele, precisava daquela água. A água é vital para a vida, principalmente numa região desértica como aquela que eles habitavam, e principalmente quando todos os outros córregos estavam secos, porque havia fome naquele lugar. Então, diante daquele novo poço cavado que eles haviam acabado de abrir, mais uma vez vêm os filisteus e alegam que a água pertence a eles. Meu irmão, nós temos muitos pontos a aprender com esse trecho da palavra do Senhor, com essa passagem da palavra do Senhor. O primeiro, e muito prático para as nossas vidas, é que se nós arregaçarmos as mangas, colocarmos a mão no arado e trabalharmos, o Senhor nos abençoa. Pode ter pedra no caminho, pode ter areia no caminho, pode ter o que for no caminho. Se você se dispor a trabalhar, o Senhor abençoa as mãos daqueles que o seguem, daqueles que confiam nele. Por isso o crente é abençoado, por isso o crente prospera. Não é porque Deus faz cair do céu, não, é porque Deus dá disposição ao crente, Deus dá coragem ao crente, Deus dá força ao crente, para ele trabalhar, para ele ir atrás, para ele fazer a sua parte. E depois o Senhor com certeza vai acrescentar, o Senhor com certeza vai abençoar, e as coisas vão prosperar. Foi assim com esse homem Isaac. Por 3 vezes ele cavou e teve que cavar novamente, mas ele não desistiu. Agora, outra coisa que nós temos que aprender com ele, e que é o principal ponto deste texto, meus irmãos, é que embora ele tivesse poder, embora ele tivesse força, embora ele tivesse dinheiro, ele não levantou as suas mãos contra o inimigo. Ele não levantou as suas mãos contra o inimigo. Ele humildemente deixou aquilo que o Senhor havia lhe dado e foi adiante. Mas veja bem, meus irmãos, existe uma grande diferença na ação de Isaac. Eu creio verdadeiramente que no meio do seu povo, muitos devem ter dito para eles: o quê? Nós vamos entregar o nosso poço de novo para esses filisteus? Não vamos não, vamos acampar ao redor do poço. Se eles quiserem beber essa água, eles vão ter que passar pelo meio da gente, e aí nós vamos matar eles, e aí acabou, e vai ser guerra, e nós não vamos entregar isso de mão beijada não. Mas Isaac não estava nesse espírito. O espírito de Isaac era de que Deus havia dito para ele: olha, fique aqui,
faz lembrar? Me faz lembrar quando Jesus subiu aos céus e disse aos seus discípulos: olha, fiquem em Jerusalém, porque do alto lhe será dado poder. Do alto será lhe dado poder. E eles ficaram, e eles permaneceram, e eles não saíram. Me faz lembrar também que se nós permanecermos na presença do Senhor, algo tremendo está reservado para nós. Porque qual era a promessa que havia sido feita para o pai de Isaac, para o Abraão? Havia sido a promessa de que neles seriam abençoadas todas as famílias da terra. E essa promessa é para nós. E Isaac sabia disso. Isaac já tinha vivido tudo aquilo que eu narrei para vocês. Ele já havia estado no lugar do cordeiro, vendo o cutelo diante dele. E ele não saiu correndo. E ele não se revoltou com seu pai. Pelo contrário, ele permaneceu ali e teve a grata felicidade de ouvir o balido, o barulhinho do cordeiro amarrado, enroscado lá no meio do mato lá. Eu imagino qual foi a felicidade daquele menino quando ele, pronto para ser sacrificado, ouviu. A felicidade dele só não foi maior do que a felicidade do pai dele, porque o pai dele então estava numa situação terrível, uma situação que só pela fé, só com muita fé, um homem é capaz de fazer o que Abraão fez. Sabe por que Abraão levantou o cutelo e foi sacrificar seu próprio filho? Porque ele tinha certeza absoluta de que o Senhor faria alguma coisa. Ele já havia dito isso ao seu filho: o Senhor proverá para si um cordeiro. Mas ainda que faltando alguns segundos apenas, a fé continuava forte no coração dele, e por isso foi imputado por justiça a fé que ele tinha no seu coração. E hoje nós podemos caminhar com fé. Se caminharmos com fé, a promessa de que as nossas famílias serão abençoadas em Abraão, e através de nós, que somos os filhos da promessa, ela vai se cumprir na nossa vida. Este homem, diante do inimigo, diante da afronta que foi feita a ele, ele virou as costas para o inimigo. Ele não se igualou ao inimigo. O inimigo disse: olha, você cavou muito bem, que água gostosa, agora você sabe que a água é nossa. Pela segunda vez cavou, e mais uma vez perdeu a água. Pela terceira vez cavou, e mais uma vez perdeu a água, até que, perseverando, caminhando, confiante de que Deus tinha dito para ele: olha, não vá embora, não saia, não abandone. Meu irmão, por mais difícil que seja a luta que você está passando, por maior que seja a dificuldade, não abandone a presença de Deus, porque ali era a terra da promessa, aquela terra já havia sido dada a eles. Por isso Deus disse para ele: olha, não vá para o Egito. Deus tem os momentos certos nas nossas vidas. Nós vamos ver que mais na frente Jacó vai dizer para os seus filhos: olha, vão ao Egito buscar comida, não é? Por isso eles ficaram presos lá. Mais uma vez a fome assolou naquele lugar. Mas neste momento Deus disse para ele: olha, não saia, não vá ao Egito, permaneça, meu irmão e minha irmã. Não importa qual seja a luta, qual seja a dificuldade, qual seja o enfrentamento, não importa se é o filisteu, se é o vizinho, se é o irmão, seja lá quem for, se é o diabo, que com certeza que está se levantando contra a sua vida. Permaneça na promessa de Deus. Permaneça na promessa de Deus, e ela vai se cumprir na sua vida. Eu volto a dizer para você: Isaac tinha tudo para se levantar contra aquele inimigo. Tudo. Ele podia tomar as suas armas, tomar o seu povo e enfrentar os filisteus. E olha, ele era o abençoado do Senhor. Ele ia vencer os filisteus. Ele tinha como vencer os filisteus, creio no meu coração. Ele não fez isso, portanto nós não podemos saber, A gente diz que o céu não joga, Como não aconteceu, eu não posso ver, mas no meu coração eu tenho a certeza de que se ele se levantasse contra aqueles inimigos, ele venceria aqueles inimigos. Mas ele fez diferente. Ele agiu como um cristão deve agir. Por isso eu digo para você:
lá no tempo da lei, ele agiu na lei da graça. Lá no tempo da lei, quando era olho por olho, dente por dente, ele deu a segunda túnica, ele deu a face para bater, ele andou a segunda milha. E é isso que o cristão tem que fazer. Não foi isso que Jesus ensinou? Jesus ensinou assim: olha, se alguém vier para você e te pedir a sua capa, você dá a capa e dá a túnica também, porque eles usavam 3 roupas, uma por cima da outra: a capa, a túnica e um vestido por baixo. Então, se o cara quer a sua capa, dá a capa para ele, mas não dá a sua capa, ele deve estar precisando, você dá a túnica também, fica só com o vestido, e depois eu vou te abençoar e você vai ter uma capa nova, uma túnica nova. Naquele tempo, o soldado romano que caminhava pelo império, ele olhava qualquer um que fosse escravo, que não fosse romano, ele estava andando na rua, aí eu era romano e o Joel era hebreu, e eu estava andando lá pela Galileia, carregando a minha trouxa. Quando eu olhava o Joel, eu falava: Joel, vem cá, pega a minha trouxa e carrega para mim 1 milha. O Joel era obrigado a carregar essa milha, era a lei romana que dizia isso. E Jesus diz assim: olha, se alguém te pedir para caminhar com ele 1 milha, caminha 2. E o mais terrível, se alguém te der um tapa, ofereça para ele a outra face. É fácil fazer isso, meu irmão? Não é, não. É muito difícil. É muito difícil. Mas nós estamos vendo que lá no tempo da lei, quando a lei ainda não era esta lei da graça, esta lei do perdão, esta lei maravilhosa, que nós estamos debaixo dela, porque temos no nosso coração o Espírito Santo de Deus. Lá naquele período, onde era olho por olho e dente por dente, Isaac não levantou a sua mão contra o inimigo. Muito pelo contrário, aqueles homens se levantaram contra ele, e ele foi e entregou os postos. Ele permaneceu na presença de Deus, crendo que o Senhor faria justiça a ele. Ele deixou a vingança nas mãos de Deus. Ele não agiu, e o Senhor o abençoou, porque lá na frente ele vai e abre novamente um poço. Lá no capítulo, no versículo 22, no versículo 22 diz assim: olha, e partiu dali e cavou outro poço, e não porfiaram sobre ele. Porfiaram é disputaram, brigaram, e não brigaram por ele. Por isso chamou Reobote e disse: porque agora nos alargou o Senhor e cresceremos nesta terra. Olha, meus irmãos, ele sofreu 1 vez, sofreu 2 vezes, sofreu 3 vezes, e o que aconteceu? O Senhor o abençoou. Meu irmão e minha irmã, não desista da luta. Meu irmão e minha irmã, continue firme com o Senhor, caminhando diante dele, tomando posse de todas as promessas que o Senhor tem para você. Sabe, se você é um conhecedor da Bíblia, se você é um homem, uma mulher, um jovem, uma jovem que lê a Bíblia, você vai ver que cada vez que você lê a Bíblia, o Senhor tem uma promessa para você. São muitas promessas na Bíblia: promessa de alegria, promessa de fartura, promessa de saúde, promessa de força, promessa de vitória, promessa de que a sua família vai prosperar, promessa de que os que estão perdidos serão salvos. São muitas as promessas, e em todas essas promessas nós somos afrontados pelo diabo, em todas elas, porque ao contrário da maioria dos crentes, é até um absurdo dizer isso, uma calamidade isso, vamos dizer a maioria, uma grande parte dos crentes, o diabo conhece a Bíblia, ele sabe o que está escrito na Bíblia, ele conhece, por isso ele nos afronta em cima da palavra de Deus. Quando Jesus voltou do deserto e foi contender diretamente com o diabo, o que o diabo fez? Usou a palavra de Deus para afrontar Jesus. Mas Jesus conhecia a palavra, Jesus é a palavra, e ele com a palavra exortou o diabo e mandou que o diabo se retirasse, e o diabo teve que se retirar da presença dele. Meu irmão e minha irmã, se você conhecer a palavra do Senhor, se você praticar a palavra do Senhor, se você viver a palavra do Senhor, o diabo vai se levantar sim, porque ele está aí para roubar, para matar, para destruir, para nos afrontar.
mas ele é derrotado no nome de Jesus. A palavra de Deus nos garante a vitória, que em Jesus nós somos mais que vencedores. Por isso, a minha pergunta para você, meu irmão e minha irmã, eu quero saber de você, aonde é que você está? Aonde é que você está? Sabe por causa do quê? Porque a Bíblia, o texto que nós lemos, vai dizer que em Ezequiel contenderam com Isaac. Lá em Sitna, contenderam com Isaac. Então talvez você esteja no meio da luta. Então talvez você esteja em meio à luta. E eu creio que a maioria de nós todos estamos em meio à luta. Estamos em meio à luta. Porque a luta, ela não cessa, o diabo não desiste. Por isso nós precisamos ser perseverantes. Por isso nós temos que ser como Isaac, continuarmos, perseverarmos. Não, esse homem se levantou contra mim aqui, mas não tem problema, eu vou continuar brigando aqui. Fulano de tal está brigando comigo aqui, mas não tem problema, eu vou continuar caminhando aqui, fazendo o bem, pregando a palavra do Senhor, andando na presença de Deus, e o Senhor vai me levar para Reabote. Reabote, não sei nem se o termo certo, a forma certa de ler é essa, mas é o que está escrito, Reabote. Este é o lugar da bênção. Talvez você já tenha desfrutado da bênção. Olha, meu irmão, talvez você já tenha desfrutado da bênção, porque Isaac era muito rico, muito poderoso, ele tinha o que ele precisava, e ainda assim o inimigo se levantava contra ele, mas ele perseverou. Meu irmão e minha irmã, persevere, não desista, não abra mão da promessa de Deus para você. A Bíblia, como eu já disse, é repleta de promessas, mas você pode ter ouvido uma promessa de Deus para você da boca de um profeta. Sabe, tem muita profetada por aí, tem mesmo. Isso aí a gente está cansado de ver gente que fala da carne, e nós não podemos tomar posse de tudo que nos dizem. Nós podemos provar tudo que nos dizem pela palavra de Deus. Nós podemos provar tudo que nos dizem em Jesus. Então, quando alguém fala uma promessa de Deus para você que não é assim escrita na Bíblia, porque a promessa da Bíblia é para você, todas elas. A promessa da Bíblia é para você. E você lê aquilo que está escrito lá e toma posse daquela promessa e vive aquela promessa. Os estudiosos vão dizer, tem promessa que é para o povo de Israel. É verdade. Vamos, se você analisar profundamente cada promessa ela está ligada a uma situação, a uma questão. Porém, meu irmão, a aplicação desta promessa serve para a tua vida. Tome posse dela, porque tem procedimento na sua vida também. Mas muitas são para nós. Foram as promessas deixadas para a igreja e nós tomamos posse dela. Mas se alguém disse algo para você e que você sentiu o seu coração arder de que aquela promessa vai se cumprir, tome posse dela também. Tome posse dela, porque Deus fala através dos seus filhos também. Deus usa os homens e as mulheres e os seus filhos para profetizar na sua vida. Eu quero dizer para você, meu irmão e minha irmã, o texto que nós acabamos de ler é um texto simples, é uma aplicação simples. Não saia da presença de Deus. Não saia da presença de Deus. Não abra mão da promessa de Deus na sua vida. Busque, lute na presença de Deus. Nunca abandone. Eu acho que o ponto culminante deste texto é: não saia da presença de Deus, e Ele vai te dar a vitória. Ainda que você tenha que recuar algumas vezes, ainda que você tenha que se sentir lesado algumas vezes, a Bíblia vai dizer: por que vocês não ficam com prejuízo? É terrível isso, mas a Bíblia alerta os seus filhos, os filhos de Deus. A gente estava fazendo uma aula de escola dominical na semana passada e o texto era esse. Dizia o seguinte para você: por que você leva o seu irmão a juízo? Por que você leva o seu irmão a um juízo do mundo, se na igreja tem homens e mulheres sábias que podem arbitrar as suas diferenças? E mais, por que você não fica com prejuízo? Se é para a glória de Deus, fique com prejuízo e Deus vai te honrar de forma tremenda.
Porque aquele que é humilhado pelos homens é exaltado pelo Senhor. Feliz bem-aventurado os humildes de coração. Bem-aventurados os humildes de coração. Este homem, Isaac, ele era muito poderoso, diz a palavra do Senhor, mas ele foi humilde. Ele não levantou a sua mão contra aqueles homens. Ele permaneceu na promessa de Deus, que dizia para ele: não vá para o Egito, fique aqui, e aqui você será abençoado, e em você todos serão abençoados. Tome posse dessa promessa. A promessa que eu trago de Deus para você, meu irmão e minha irmã, é de que aquilo que Ele tem guardado para você, embora você ainda não tenha colocado em suas mãos, é seu. É seu. A promessa para a sua família é sua. Tome posse, ela vai se cumprir na sua vida, na vida dos seus familiares. A promessa para a sua vida profissional é para você, e você tome posse dela, porque ela vai se cumprir na sua vida. A promessa de saúde, de vida próspera, é para todos nós, e que nós tomemos posse dessa palavra e não nos afastemos da presença do Senhor, ainda que a luta se levante, ainda que pareça impossível, ainda que pareça que nada vai acontecer e nada vai mudar. O Senhor não tirou os seus olhos de você. Esse texto que nós lemos, ele é permeado por duas aparições de Deus. Uma antes, que ele diz assim para Isaac: não vá para o Egito. E a segunda, depois que passou tudo isso daqui, você vai ver nos versículos seguintes, Deus voltando, se apresentando diante de Isaac e reafirmando para ele a promessa que era feita a Abraão, dizendo que agora a promessa era com ele, e que nele seriam abençoadas todas as famílias da terra. Deus não se manifestou durante a luta, Deus se manifestou antes da luta e depois da luta, porque ele sabia que ele podia confiar em Isaac. Deus pode confiar em você, meu irmão? Deus pode confiar em você, minha irmã? Se Deus puder confiar em você, Ele não tira os olhos de nós. Muito embora pareça às vezes que Ele tirou a mão. Falou: não, agora Ele me deixou por minha conta. Não deixou não. Se você é servo dele, Ele está cuidando de você. Ele está no controle, porque Ele conhece todas as coisas, Ele pode todas as coisas, e Ele nos ama de forma que nós não podemos sequer imaginar. Permaneça na presença do Senhor, permaneça na promessa de Deus para você, e você será abençoado. Eu quero te convidar a se levantar, vamos orar, para que o Senhor possa continuar nos abençoando. Aleluia. Louvado seja Deus. Glória a Deus. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, Deus Todo-Poderoso, Paizinho querido, nós nos colocamos diante de Ti nesta hora, Senhor, diante de Ti como igreja, como corpo de Cristo, Papai, para Te dizer, Papai, nós confiamos na Tua promessa, Senhor, nós confiamos na Tua palavra, Senhor, nós confiamos que Tua mão não está encolhida, mas ela está estendida, Senhor, para nos abençoar. Paizinho querido, embora a luta se levante diante de nós, nós continuaremos firmes na Tua presença, Papai. Nós queremos orar aqui por cada uma destas vidas que estão aqui, Papai. Orar também para aqueles nossos irmãos, familiares que não estão presentes, Papai. Para que, Senhor, aquele que está em dúvida, essa dúvida seja quebrada, Senhor. E que, Papai, a certeza da promessa esteja sempre presente no nosso coração. Venha sobre nós uma unção, Senhor, uma unção de poder, como veio sobre aqueles homens, Papai, que permaneceram firmes na promessa de que o Espírito Santo desceria sobre eles. Paizinho, capacita-nos, Senhor, a caminharmos de acordo com a Tua vontade, Senhor. Capacita-nos, Senhor, a perseverarmos, Papai, porque perseverando nós venceremos, Papai. Fortaleça as nossas mãos, Papai, a nossa mente, Senhor, para que nós não nos deixemos levar pelos ventos do mundo, Senhor, pelas modas do mundo, Senhor, mas que nós sejamos firmes e caminhamos retos, Papai, na Tua presença, e que possamos, em nome de Jesus, sermos achados com vestes
limpas, papai, e de pé diante de ti, Senhor. Em nome de Jesus, nós te agradecemos pela tua palavra, que é poderosa para nos fortalecer, papai, para nos renovar e para nos fazer melhores, capacitando-nos a te servir de acordo com a tua vontade, Senhor. Muito obrigado, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus.